inicial de apresentação, não sei se todo mundo já se conhece, para garantir que todo mundo possa se tratar no possível pelo nome, a gente possa fazer uma hora de apresentação. Meu nome é Fernando, sou militante do PSTU, militante do partido há quase 11 anos já, e atualmente estou no setor do partido que desenvolve um trabalho em rodoviários. E até por isso estou aqui nessa mesa, junto com o Daniel, para a gente conduzir a discussão. Né? Meu nome é Fernando, militante do PSTU. Bom dia a todos e todas, sou Daniel, também militante do PSTU há 8 anos do partido. Né? Fui professor um tempo, hoje me organizo na construção civil, para ajudar o Fernando de trabalho. Bom dia, meu nome é Kézia, também sou militante do PSTU. Eu milito em rodoviário, então sou cobrador, né? Na carteira de deputado lá. E é isso. Eu sou Jéssica, sou enfermeira, também sou militante do PSTU, né? A gente atua numa equipe, né, que atua em saúde também no município, né? Eu pego o ônibus, né? Então, eu tô aqui. Bom dia a todos, eu sou o Ivande, sou motorista rodoviário, ultimamente sou diretor do sindicato do CIDET, né, do Sul Rodoviário, intermunicipal interestadual do estado do Ceará. E há 2 anos namorei o PSTU e o Ivan me afiliei. Mas tem casado Não, me afiliei, né? Bom dia, meu nome é Roberto, eu sou da construção civil, sou militante do PSTU já vai fazer 2 anos, sou diretor da construção civil. Me chamo Renato, sou do movimento hip hop e militante do PSTU. Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique, né? Sou bancário, militante do partido, e também candidato a vereador. Eu sou Ítalo, sou militante do PSTU há 9 anos, estudando Direito e atuo no setor da construção civil. Eu sou Caio, eu sou estudante do Cefet, sou militante do PSTU e pego muito ônibus. É muito difícil para mim essa situação, mas eu queria discutir aqui. Sou Fernando Saraiva, sou militante do PSTU, candidato dos bancários à eleição 16164. Meu nome é Alexandre, eu sou enfermeiro, também sou militante do PSTU. Eu acho que eu faço mestrado em saúde pública e a minha pesquisa do mestrado vai ser com os rodoviários, né, que desempenham a profissão, que são motoristas e cobradores. Então é por isso também que eu tenho interesse em participar do grupo. Só não é com rodoviários, só tem poucos rodoviários. Bom dia, sou Guilherme, mais conhecido como Batata, na juventude do PSTU, sou estudante de Geografia da UES. Eu sou Ruth, sou fisioterapeuta, residente, levo 40 minutos para chegar no terminal de ônibus para ir para o trabalho e 3 minutos de moto só. Bom, gente, já deu para perceber que todo mundo aqui, de alguma maneira, está envolvido com a questão do transporte na cidade. E não dá para ser diferente, né? Nós estamos falando, em última instância aqui, de mobilidade urbana. Todo mundo se movimenta pela cidade. Seja de ônibus levando uns 40 minutos ou de moto levando só 3, todo mundo se movimenta pela cidade cotidianamente. A pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, de van, né? Todo mundo se movimenta pela cidade. Nós estamos fazendo aqui uma discussão nessa mesa que é sobre um direito
que na verdade é fundamental para o funcionamento da cidade, que é o direito ao transporte, que é o direito a essa mobilidade. Esse é um direito social fundamental para o funcionamento da cidade. E é por isso que eu organizei aqui essa conversa da gente em 3 momentos. Um primeiro momento que vai discutir mobilidade urbana, e nesse ponto há um contato entre o que a gente vai discutir aqui e o que está sendo discutido lado a lado, porque nós vamos tratar das obras da Copa do Mundo. Num segundo momento, como é que funciona o transporte coletivo em Fortaleza, e por fim a apresentação da proposta do PSTU para essa questão. A ideia então é que depois a gente abra para uma discussão, abra para um debate. Eu vou revelar aqui alguns números, vocês vão me ajudar também com alguns números, né? E a gente constrói uma proposta superior àquela que já foi apresentada à Justiça Eleitoral. A ideia aqui, como o Jorge falou lá no auditório, é que a gente saia com uma discussão que aprofunde ainda mais aquele tema que nós compilamos no nosso programa, foi apresentado à Justiça Eleitoral. Queremos preparar uma revista, queremos preparar uma cartilha para ser, né, para que os ativistas tenham acesso, para na verdade nos municiar de informações da nossa luta diária. O que o Gonzaga tem dito em toda oportunidade dessa campanha é que o programa do PSTU é um programa que surgiu das lutas que essa cidade viveu nos últimos anos. E aí não dá para a gente falar das lutas que essa cidade viveu nos últimos anos sem deixar de considerar as greves no setor rodoviário, né? Então, isso que nós vamos apresentar é parte do estudo que surgiu a partir dessas greves, a partir das negociações com a patronal nas campanhas salariais e a partir da demanda real. Nós somos um partido operário, um partido de gente que pega ônibus, fundamentalmente isso, e que sente na pele o drama que é você levar os 40 minutos que a Ruth falou para sair, de conseguir chegar de ônibus até o terminal. Bom, então, num primeiro momento, dizer que existe uma política nacional de mobilidade urbana. Isso é uma lei, certo? Política nacional de mobilidade urbana, que é essa que eu estou com ela na mão aqui. Então, essa política é que define as diretrizes da mobilidade urbana no país inteiro. E ela vai definir o que é que compete à União, o que é que compete aos estados, o que é que compete aos municípios fazer. Eu não vou, claro, né, torrar a paciência de vocês com essa lei inteira aqui, mas eu queria destacar com vocês só aquilo que é direito do usuário e aquilo que é a atribuição do município. Então, olha só, dentre as atribuições do município, está aqui, você tem planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano, prestar de maneira direta ou de maneira indireta ou por gestão associada os serviços de transporte público coletivo urbano que possuem caráter essencial e, por fim, capacitar e desenvolver as instituições vinculadas a essa política de mobilidade urbana. São essas as 3 obrigações do município, certo? Então, planejar, executar e fiscalizar as políticas no município e prestar o serviço de transporte urbano coletivo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que cabe ao município fazer isso de maneira direta ou de maneira indireta, ou ainda de maneira associada, que seria uma maneira híbrida de fazer esse tipo de coisa. Mas na hora que a gente fala de planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, eu queria discutir com vocês Copa do Mundo. Fortaleza está passando por uma série de intervenções urbanas e no setor de transporte relacionado à mobilidade urbana. A principal delas, a história do VLT, o alargamento de algumas avenidas, né? O metrô de Fortaleza, que embora não tenha acelerado para concluir as obras agora, é um projeto anterior à Copa do Mundo. Mas o que eu quero discutir com vocês aqui, fundamentalmente, é nenhuma dessas políticas de mobilidade urbana traçadas com a Copa do Mundo tiveram como eixo central as necessidades da cidade. Tiveram como eixo central as necessidades de mobilidade para a Copa do Mundo. Tanto é assim que quando você pensa no novo modal de transporte, ele está pensado da seguinte maneira: aonde é que os turistas vão ficar em Fortaleza durante o período da Copa do Mundo?
onde é que será o evento da Copa do Mundo. Então nós estamos falando de transporte, de uma mobilidade urbana que vai ligar o porto, o aeroporto, a orla marítima onde estão os hotéis e o Castelão. Então é esse o ciclo de mobilidade urbana voltado para a Copa do Mundo. Que veja, embora eventualmente atenda alguma necessidade da população de Fortaleza, não foi pensado pela população e nem foi pensado para atender a essas necessidades. É um protocolo assinado pelo Brasil junto à FIFA e que o governo de Fortaleza, junto com o governo do estado, bancaram para realizar aqui. Sequer a Prefeitura Municipal de Fortaleza foi convidada a discutir o projeto. Que dirá os trabalhadores de Fortaleza? Então aqui nós estamos falando é da alta burguesia internacional, que transforma a Copa do Mundo num grande negócio, né? A Copa do Mundo ela é um grande negócio. Uma prova simples disso, assim, bem rasteira, certo? Todo mundo sabe, quem frequenta o estádio de futebol, que já faz algum tempo que é proibido você comercializar bebida alcoólica dentro dos estádios, né? E começou aos poucos. Primeiro pararam de comercializar com as garrafas, com as latinhas. Então você comprava uma cerveja no estádio, o vendedor ficava com a latinha. Ele colocava a cerveja lá no seu copo, entregava um copo plástico e ficava com a latinha. Depois foi proibido, inclusive, vender bebida alcoólica no estádio. A turma, né, que faz as bases fora do estádio já entra calibrada no estádio. Ou então esconde a bebida para tentar entrar com a bebida no estádio escondida. Mas é proibido, proibido. E é proibido, veja, no país inteiro. No país inteiro. Como um dos patrocinadores da Copa do Mundo é uma cervejaria, então só esta cervejaria vai poder comercializar bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Mudou a lei do país, para se permitir a venda de bebidas alcoólicas. Então toda aquela discussão que foi feita no Brasil, de que retirar a bebida alcoólica dos estádios ia diminuir o índice de violência, ia aproximar as famílias para o estádio, durante um mês vai para o espaço. Todo esse argumento deixa de prevalecer. E com um argumento bem cínico, viu? Dizendo o seguinte: não, espera lá, o público da Copa do Mundo é um público mais elitizado. Então pode vender a bebida alcoólica que não vai ter arruaça nos estádios. Fazendo claramente um código de classe aí nessa história. Então a Copa do Mundo é um grande negócio. Vai atender aos interesses não só da burguesia nacional, na verdade a burguesia nacional ela se associa aos interesses que são bem maiores de uma burguesia internacional que está construindo os estádios, que está comercializando não só o ingresso, mas todos os patrocínios, a venda de bebida, todo o material em torno do negócio, né? E o projeto de mobilidade urbana de Fortaleza está sendo discutido a partir destes interesses, não das necessidades da cidade. Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, Fortaleza optou, desde os anos 90, por fazer o serviço de mobilidade urbana aqui, através de uma maneira indireta. Nós tínhamos uma empresa de transporte coletivo do município, a CTC, e a CTC ela foi desmantelada ao longo desses últimos 18 anos, pelo menos. 20 anos para a gente arredondar. Então, nos últimos 20 anos, a CTC, que fazia o transporte coletivo em Fortaleza, ela foi desmantelada ao ponto de hoje atender apenas a transporte escolar da rede municipal de Fortaleza. Ela hoje serve única e exclusivamente para isso. Porque todas as linhas de ônibus de Fortaleza, e não são poucas linhas de ônibus não, certo? Você tem 249 linhas de ônibus normais, fora os 22 corujões. Essas 249 linhas, elas são cobertas por uma frota de 1.789 ônibus. 1.789 ônibus. Que fazem por dia em Fortaleza perto de 20 mil viagens. Então nós estamos falando de 19.300 viagens por esses 1.700 e poucos ônibus. Espalhadas nessas 249 linhas de ônibus, né? Essa é a frota que nós temos de ônibus em Fortaleza. Não é a frota total de veículos. Se você colocar veículos em Fortaleza, nós temos um veículo para cada 3 habitantes em Fortaleza. Um veículo para cada 3 habitantes. Esse veículo aí eu estou contando tudo, certo? É ônibus, caminhão, caminhonete, van, carro, moto, motocicleta, tudo é
um veículo de transporte, um veículo automotor, certo? Automotivo de transporte para cada 3 pessoas em Fortaleza. Aí você pensa assim, Fernando, então Fortaleza tem um congestionamento muito grande, né? Depende de onde você está falando. Depende de onde você está falando. Existem cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, que a proporção de veículo por habitante é pior do que Fortaleza, certo? Você chega a ter um veículo para cada 2 habitantes, em algumas cidades menos do que isso, um veículo para cada 1, tantos habitantes. O problema é que em Fortaleza esse trânsito ele está concentrado numa determinada região da cidade. Na periferia de Fortaleza, você não encontra o engarrafamento que encontra, por exemplo, na 13 de Maio, na Costa Soares, na Santos Dumont. Você não encontra esse engarrafamento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem determinado horário do dia que você pode deitar no meio da rua, na periferia de Fortaleza, e você vai correr outros riscos, mas não de ser atropelado. Não de ser atropelado. Certo? Então, esse é uma das questões que traduz esse problema da mobilidade. Em Fortaleza, existem várias empresas que têm uma concessão da prefeitura para explorar o serviço de transporte. Essas empresas, elas estão hoje organizadas em 5 consórcios. Então você tem o consórcio Leste, formado pela empresa Viação Urbana e Autoviação Fortaleza. Consórcio Leste. Consórcio Antônio Bezerra, formado pela Vega, pela Santa Cecília, Santa Maria e a Aliança. Essas 4. Consórcio Expresso 5, numa terceira área, que é a São José, Freticá, Ceará Grande, a Cearense e a Terra Lins. Consórcio Parangá, Dragão do Mar, São José, Marapó. E o consórcio Messejana, formado pela Aviação Fortaleza, pela Vega, pela Dragão do Mar e pela Rota Expressa. São essas as empresas que exploram o transporte de ônibus em Fortaleza. E nosso companheiro Gerson ficou de fora disso daqui, porque a empresa que ele tem o vínculo empregatício dele ficou de fora desses 5 consórcios aqui. É uma das brigas dentro da burguesia com a Prefeitura Municipal de Fortaleza fazer parte desse jogo aqui. Não, porque essas áreas, uma delas contém no centro, entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente chama consórcio Messejana, consórcio Parangá, não é que vai atender aquele bairro especificamente, quer dizer, que atende uma região da cidade. Por que a briga aqui é muito grande? Eu trouxe, isso aqui, esses dados, eu consegui do Anuário do Transporte de Fortaleza. A publicação que eles fazem, certo? Todos os anos. A de 2011 não saiu ainda, porque vai ser publicada em agosto. Mas isso aqui são dados revelados pela própria Prefeitura, certo? Que deixa de divulgar muita coisa, mas isso aqui divulgou. E o que é que divulgou aqui? Olha só. A arrecadação das empresas de transporte de Fortaleza e a arrecadação por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado, ao longo de cada mês e ao longo do ano de 2010. Né? O Kesson, por exemplo, opera no serviço de transporte urbano. Kesson tem ideia de qual é a arrecadação média por veículo? Por veículo? Por dia? Porque isso também é relativo em cada linha, né? É relativo. Isso. Por isso aqui nós estamos falando de média. Média diária por veículo. Por vez uma média de 20 mil. Não, por dia? Por dia. Por dia. Não sei, vamos botar 1000 ou sei lá, uns 800. 850. 841 reais. Vamos arredondar, certo? Não, é a arrecadação delas por dia. Por ônibus. A média por ônibus. Mas tem ônibus que vai arrecadar mais do que isso. Que vai rodar super lotado. E tem ônibus que, como anda só lotado, não anda super lotado, vai arrecadar menos. Entendeu? Então aqui, por exemplo, como eu estou falando de média diária, tem domingo, que o fluxo é menor, mas tem também os dias normais de semana, em que é tudo muito maior. Mas a média diária é de 841 reais. Média mês a mês, você tem média que se aproxima de 900 reais por veículo. Se você colocar uma média de 800 reais,
falando aqui, por exemplo, que a cada 30 dias, esses ônibus aqui vão faturar mais ou menos, o Olivão está comentando, é na casa de uns 25 mil por veículo, Para que você tenha ideia da quantia que eu estou falando, no ano inteiro, o sistema arrecada 462.331.381 reais. São mais de 460 milhões de reais, arrecadado pelas empresas que hoje compõem esses 5 consórcios. Mais de 460 milhões de reais. Entendeu? O que um ônibus desse arrecada por dia, paga o salário do Kerson. Escola de tudo. Entendeu? Paga o salário do Kerson. Então, a Prefeitura Municipal de Fortaleza fez uma opção por administrar o sistema dessa forma, permitindo que a iniciativa privada tivesse acesso anualmente a uma arrecadação de 462 milhões de reais. Entendeu? Quero deixar claro, essa é uma opção do município de Fortaleza. Podia fazer diferente? Podia. E eu não estou falando de uma ruptura revolucionária dos trabalhadores tomarem de assalto o poder, expropriarem as empresas de ônibus. Eu estou falando dessa porcaria dessa lei de mobilidade urbana, certo? Aprovada pelo parlamento burguês, que diz o seguinte: a prefeitura pode explorar o sistema de forma direta ou de forma indireta. Fortaleza optou por fazer de forma direta ou de forma associada. Nem de forma associada a prefeitura explora o sistema, entregou para a iniciativa privada. Tarifa de ônibus. Aí nós temos hoje uma tarifa que custa R$2 e que a Prefeitura Municipal de Fortaleza se vangloria de ser a mais barata do país, dentre as capitais que tem um sistema integrado como o nosso. Aqui é o diário oficial do município de Fortaleza, que vem explicando como é que é calculado o valor da tarifa do transporte coletivo, certo? Porque uma das coisas que a lei de mobilidade urbana diz é que deve haver clareza no cálculo dessa tarifa. O usuário tem que ter acesso à maneira como a tarifa é calculada, isso tem que ser facilmente explicado para ele. Já é difícil, inclusive, enxergar pelo tamanho da letra. E eu juro para você que eu quebrei cabeça para tentar entender essa fórmula de cálculo e não entendi. Fernando, Ajuda a população. para só um pouquinho que eu trocar a bateria. Tá.